Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do portal Pequenina Luz, um portal feito para pais e mães que desejam educar os seus filhos para o reino de Deus. E hoje nós falaremos sobre como ensinar o seu filho a terminar aquilo que começou. Gente, se existe uma coisa que muitos adultos têm dificuldade e que acaba prejudicando o desenvolvimento pessoal e profissional de muita gente, é essa dificuldade em acabar aquilo que começa. Tem gente que tem até iniciativa, mas não tem a chamada acabativa. Não consegue concluir as coisas que começa, deixa as coisas pela metade. Talvez você seja um pai ou uma mãe assim, que tem dificuldade em levar até o fim uma coisa que inicia. Bom, mas você pode trabalhar para que o seu filho não seja assim. E hoje eu vou dar 2 dicas para que você consiga trabalhar isso com o seu filho. Antes, se você deseja pedir a nós algum tema, sugerir algum tema, fazer alguma pergunta para abordarmos aqui no nosso podcast, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 47 99661 3296, DDD 47 99661 3296. Vamos lá então. O que fazer para que a criança aprenda a terminar aquilo que ela começou? Bom, a primeira dica é uma coisa que eu tenho usado muito com o Ben e que eu acho que das 2 dicas que eu vou dar é a mais simples, então vou começar por ela. Quando você for desenvolver uma atividade junto com o seu filho, trabalhe com ele essa noção de que ele precisa terminar aquilo que começa. Então, por exemplo, quando eu sento com o Ben para pintar um livrinho de colorir, ele só pode passar para a próxima página quando já concluiu a página anterior. Se eu deixasse ele sozinho, ele ia pintar um pouco numa página, um pouco em outra, daqui a pouco o livro estava todo meio pintado. Então, eu observei um pouco esse jeito dele de lidar com a atividade de pintar, e aí comecei a trabalhar com ele isso. Filho, vamos terminar esse desenho, e aí você pode passar para o próximo. E aí eu me disponho a ajudá-lo. Porque às vezes, de fato, o desenho é muita atividade e ele quer outra coisa, uma coisa diferente. Então eu pinto junto com ele, ele está pintando uma parte, eu estou pintando outra. E aí quando nós 2 conseguimos concluir todo aquele desenho, então nós podemos passar para o próximo desenho que está na próxima página. Com isso eu tenho trabalhado com ele a noção de que ele precisa concluir uma atividade para então iniciar outra, que ele não pode deixar as coisas feitas pela metade. Isso também pode ser aplicado em outras coisas. Eu dei o exemplo da pintura, mas, por exemplo, terminou de brincar. O brinquedo não pode simplesmente ficar espalhado e agora ele vai comer. Ou então agora ele vai sair para passear. Não, ele precisa então concluir aquela atividade. E como que se conclui a atividade de brincar? Guardando o brinquedo. Então, à medida que nós trabalhamos isso de forma serena, sem confusão, não é brigando com a criança, gritando com a criança, batendo na criança, não. É com serenidade, dando a instrução, sendo firme e também dando o exemplo. Se for necessário, ajudando a criança a concluir a atividade, uma vez que, em algumas situações, ela pode não ter ainda a habilidade para fazer aquilo sozinha. Então, a gente ajuda. Quando já é uma criança maior que dá conta de fazer sozinha, a gente deixa que ela conclua. Então, essa é a primeira dica. Essa dica, ela é mais simples. Agora, a segunda dica, ela é mais desafiadora, porque ela mexe conosco, com o nosso padrão, como pais e mães. E ela é mais sutil a influência dela. Então, a gente às vezes não percebe a perda que estamos provocando na educação dos filhos por ser sutil o que eu vou citar agora, que é não interromper a criança quando ela está realizando uma atividade. Não concluir pela criança as atividades que ela está fazendo. Então, imagine que o seu filho está ali guardando os brinquedos que você mandou ele guardar. Só que ele demora muito mais do que você demoraria. Então, você chega, pega os brinquedos, guarda na caixa e pronto, acabou. Você não ensinou ele a concluir a tarefa.
Você ensinou ele a fazer a tarefa pela metade. Quando as crianças elas se envolvem em alguma atividade que partiu delas, elas também têm uma finalidade naquilo que elas vão fazer. Mesmo que eu e você não estamos entendendo muito bem o que a criança quer fazer, mas ela tem uma finalidade. E se a gente simplesmente chega e muda aquilo que a criança está fazendo, interfere diretamente na atividade que ela está realizando, e agora eu digo uma atividade espontânea dela. Por exemplo, o Ben gosta de usar lanterna. Então, hoje ele estava com a lanterninha dele acesa, olhando alguns enfeites nas prateleiras aqui da casa dos meus pais. Uma prateleira que é mais baixa, que é da altura dele. Ele só estava ali com a lanterninha olhando. Eu poderia chegar, interferir na atividade, tirar ele dali, pegar a lanterna da mão dele e desligar e falar, não pode ficar aqui perto, senão vai cair as coisas. Poderia, com isso, fazer com que ele não concluísse a atividade dele, que não tinha nada demais. Uma vez que ele não danificou nada, não pegou nada que não podia, apenas iluminou cada um dos objetos que estavam ali na prateleira e pronto. Concluiu a atividade que ele havia iniciado espontaneamente. Às vezes as crianças, elas pegam as coisas e começam a arrumar do jeito delas, elas começam a montar algumas coisas diferentes, elas abrem a gaveta a fim de pegar alguma roupa ou fazer alguma coisa que nós não estamos compreendendo e que somos tentados a pensar que é só bagunça ou que é criança aprontando. E aí o que a gente faz? A gente vai lá, pega da mão da criança aquilo que ela estava pegando, a gente vai lá, chega e fecha a gaveta e guarda a roupa que ele tinha pego lá dentro, sem consultar a criança, sem compreender a finalidade daquela ação, a gente acaba por interromper o que a criança estava fazendo e, com isso, impedi-la de concluir as atividades. Então, tanto em atividades que nós damos ordens para eles, como guarde os brinquedos, guarde o seu sapato, como em atividades que eles iniciam espontaneamente, nós precisamos permitir que eles concluam. Claro, se é uma coisa que coloca a vida dele em risco, ou se é algo para o qual já existe uma regra na casa de que não se deve fazer, a gente vai aplicar ali a regra, a gente vai disciplinar, a gente vai intervir para proteger a criança ou para educar a criança. Agora, se é uma coisa que a criança está fazendo, que não vai gerar nenhum prejuízo para a integridade dela, não oferece nenhum perigo, não vai danificar nada na casa, e ela simplesmente está ali desenvolvendo uma coisa que é da criatividade dela, de criar coisas para fazer, e eu chego e mudo tudo que a criança está fazendo e acabo com aquilo que ela estava criando, além de eu estar matando a criatividade do meu filho, eu estou também ensinando ele a não concluir aquilo que ele começou. E isso, de forma muito sutil, vai afetando a forma como a criança se relaciona com as atividades que ela desenvolve. E sem que nós percebamos, nós já estamos educando crianças pequenas que não sabem concluir as coisas, que vão se tornar adolescentes que deixam as coisas mal feitas ou feitas pela metade, e por fim serão adultos que não sabem ir até o final, sem depender da ajuda de alguém, ou sem precisar que alguém fique pressionando, empurrando, porque a vida inteira foi impedido, a vida inteira, né, a infância inteira, foi impedido de aprender a chegar até o fim, até a finalidade daquilo que havia iniciado. Bom, essas duas dicas são importantíssimas. A primeira é mais simples, como eu falei, é mais prática. A segunda exige um policiamento de cada um de nós na aplicação, no exercício da paciência, porque ver uma criança iniciar e terminar uma coisa, quando você tem pouco tempo para ficar ali à disposição dela, às vezes é difícil, eu sei, mas são dicas importantes que, apesar de simples, ao serem aplicadas, farão com que o seu filho tenha um contato experimental com iniciar e concluir coisas. E é através desse contato experimental, muito mais do que através das instruções, que ele aprenderá isso. Ou você, por exemplo, acha que dizer para um adulto, olha, você tem que começar e terminar tudo que começou. Isso não muda um adulto, não é verdade? Você sabe que não muda.
O adulto sabe que ele precisa levar as coisas até o fim. Mas se ele tem dificuldade de concluir as coisas, ele entra num curso, ele larga. Ele começa a estudar um instrumento, ele deixa. Ele entra na academia, daqui a pouco ele abandona. Tem dificuldade de concluir as coisas. Não é por falta de saber. É por falta de experimentar concluir. Então não adianta dizer para a criança, olha, você tem que ir até o final, você tem que terminar. Não, é preciso criar situações que permitam a criança ir até o fim e permitir nas situações que ela cria, que ela mesma cria, porque crianças são criativas e criam muitas situações no dia a dia, permitir que a sua criança, que o seu filho, possa ir até o fim naquilo que iniciou. Bom, eu fico por aqui com a dica de hoje. Espero que ajude você que é mãe e pai a trabalhar esse traço da personalidade do seu filho. E nós nos vemos no próximo podcast. Fique com Deus e que Deus abençoe o seu lar.